Por que Deus permite que pessoas cristãs em fé fiquem doentes? Esse é um questionamento que eu me fiz nesse último ano e que realmente é algo que eu tive que vivenciar na minha vida. Bom, algumas pessoas sabem que próximas de mim, outras já não sabem, mas eu nesse último ano tive um diagnóstico de doença de Crohn. Tá? Então é uma doença crônica que afeta o intestino e todo o sistema gastrointestinal. E nesse último ano eu já tinha me entrado oficialmente para a igreja, já tinha me crismado, já tinha sido recebido e já estava ali praticando a comunhão com a igreja. Então, muitos se perguntam, diante das dificuldades da vida, por que Deus permite que nós ficamos doentes? São João Crisóstomo, um grande santo da igreja, ele tem vários sermões sobre esse assunto, mas de forma geral, São João Crisóstomo nos explica que não existe muita diferença entre pessoas boas e ruins em quesito de herdar a corrupção deste mundo, fruto do pecado de Adão e Eva. Todos nós estamos sujeitos à corrupção do corpo, ou seja, doenças, morte, tudo isso é uma consequência natural da corrupção de Adão e Eva. Na Bíblia também tem uma passagem em Filipenses, onde é bem interessante de se notar a maneira que o apóstolo Paulo, São Paulo, escreve aos filipenses sobre a questão do sofrimento em específico. Ali em Filipenses 1, 29, ele vai dizer o seguinte: pois a vós foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrer. É que é bem interessante que o apóstolo ele coloca crer em Jesus Cristo e sofrer neste mundo em Cristo como duas coisas de mesmo nível. Então estamos falando aqui de crer em Cristo e sofrer nesse mundo. As duas coisas são uma dádiva, são um presente de Deus. São João Crisóstomo, assim como muitos santos da igreja, vão nos ensinar que o sofrimento é onde conseguimos fazer a prática de fato da morte do nosso velho eu, para que Deus possa então nos construir como um novo homem, como uma nova criatura. E não existe uma maneira fácil, bonitinha e sem dor de matar o seu velho eu. Você está acabando com uma pessoa que você viveu a sua vida toda, como essa persona que você tem, você está matando ela para que você se torne então uma nova criatura. Não existe maneira indolor e fácil de fazer isso. E se você se converteu ao cristianismo e não teve nenhuma luta, nenhuma dor, nenhum sofrimento nesse processo, provavelmente você não abandonou o seu velho eu. Porque é muito difícil a gente abandonar o nosso velho eu para conseguir abraçar essa nova caminhada que é em Cristo. Então exige de nós bastante cuidado e atenção, porque é algo que faz sofrimento. E muitas pessoas têm essa visão errada de que a partir do momento que eu estiver do lado de Deus, ou seja, estiver em uma caminhada com Cristo, a minha vida vai ficar automaticamente um mar de rosas e tudo bonito e tudo lindo. E não é assim que na prática acontece, né? Nessa minha trajetória até chegar ao cristianismo, especificamente no cristianismo ortodoxo, né? Houve sofrimento, houve batalhas espirituais, houve dúvidas, houve dificuldades, houve problemas no caminho para que isso possa acontecer e até hoje acontecem, porque eu ainda estou habitando nesse mundo. É um mundo que tem bilhões de pessoas que estão nessa natureza corrompida e caída, fruto do pecado de Adão e Eva, e nós temos que viver nesse mundo herdado do pecado, é o pecado original, o pecado ancestral. Então, ter que viver nesse mundo exige de nós bastante cuidado, porque terão várias dificuldades e também várias tentações que vão tentar tirar a gente do caminho ou fazer a gente simplesmente desistir porque está muito difícil. Mas é sempre bom, importante, fundamental, na verdade, se lembrar de que o próprio Deus não veio nessa terra e ficou tudo bonitinho. O próprio Deus teve que carregar uma cruz, morrer nessa cruz, para então ressuscitar.
A questão fundamental é entender que é melhor ter uma vida de sofrimento com Cristo do que uma vida fácil sem Cristo. Porque a vida de sofrimento com Cristo, o sofrimento acaba. E essa é a esperança do cristão, a esperança dos bens que irão de vir. Não dos bens dessa terra. A nossa esperança não está nos bens materiais, no ouro e nos recursos que a ferrugem e as traças corroem. A nossa esperança está no depois. Então é muito melhor que eu sofra nesse momento em Cristo do que eu tenha uma vida fácil e tranquila sem Cristo. Porque eu sei que depois dessa vida, que essa aqui é só um período de transição, digamos assim, um período temporário, depois dessa vida eu terei então o reino dos céus ou não. E esse é o fundamental. Se eu estou em Cristo, me arrependi ontem, estou trabalhando no meu arrependimento hoje e trabalharei no meu arrependimento amanhã, eu sei que, se pela misericórdia do nosso bom Deus, não porque nós merecemos, mas pela misericórdia do nosso Deus, é possível que nós possamos ver o reino dos céus. Mas se eu rejeitar a Cristo, é certo de que eu não estou no caminho correto, então eu ficarei totalmente à mercê de Deus. Então, é melhor que nós possamos fazer essa caminhada de sofrimento e de luta com Cristo, nos arrependendo todos os dias dos nossos pecados e cada dia tendo mais consciência de que nós somos pessoas com muita ruindade. Eu sou capaz de fazer toda a ruindade e a maldade do mundo. E se você não tem essa mesma consciência, você provavelmente ainda não despertou para isso. E nós não temos muito tempo, a gente não sabe quando Cristo vai realmente voltar. Se ele voltar agora, daqui a 2 minutos que você assistiu esse vídeo, e aí? O que você fez até agora? Né? Claro, a gente não está falando aqui de um cristianismo onde a obra está acima da fé. Tá? Porque muita gente tem essa dificuldade de entender, você está falando muito de se arrepender e fazer isso e fazer aquilo, então você vai fazer pelas obras a sua salvação? Não. O cerne da questão é que você, tendo verdadeira fé em Cristo, as obras são uma consequência natural e esperada. Você não consegue saber a qualidade de uma árvore sem que ela tenha frutos. Ou seja, se eu falar para você que essa árvore aqui é uma árvore de maçãs, mas o fruto dela é uma pera, você vai ver que claramente o que eu estou falando é loucura. Então a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Então a obra é consequência então da sua fé. E o arrependimento, assim como São Paulo coloca nas suas cartas ali no Novo Testamento, ele usa os 3 tempos verbais. Ele fala de que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Então a salvação não é uma coisa de um momento só. Então você trabalha para a sua salvação através do arrependimento, através da sua fé e através das obras que a sua fé traz. Então é muito importante ter esse discernimento e é algo que vai ficando mais claro na minha cabeça ao passar do tempo, nessa jornada que eu compartilho aqui na ortodoxia. Então, com essa questão da minha doença mesmo, foi um aprendizado bem grande de entender que estar doente ou não me faz uma pessoa boa ou ruim. Deus não me amaldiçoou, como algumas pessoas podem até pensar, né, de que Deus jogou uma praga em mim ou na minha família. E isso não é o caso. Deus não me amaldiçoou por conta disso. Se Ele permitiu que algumas coisas acontecessem na minha vida, foi porque, primeiro, Ele sabe que eu sou capaz de suportar. Cristo nunca vai dar uma missão maior do que nós conseguimos suportar. E segundo, é para que eu possa trabalhar dentro de mim as questões que talvez sejam realmente necessárias para que eu possa ser salvo. Uma doença, ela traz para a pessoa questões que vão trabalhando muito forte nela, principalmente em questão de ego, de orgulho. Tudo isso é destruído por uma doença, dependendo de quão baixo você fica, quão ruim você fica às vezes dependente de outras pessoas, e isso trabalha muito a questão do ego e a questão de você realmente estar voltado para as coisas de Deus. Porque quem coloca toda a sua fé e a sua expectativa nas coisas do mundo, né? A vida só está boa se eu estiver saudável, se eu estiver com dinheiro na conta, se eu estiver com carro e casa. Mas não é assim.
A minha esperança não está nessas coisas temporárias do mundo que vão e vêm. Minha esperança está no que vem depois. Esse mundo, para mim, pouco interessa. Pouco interessa se de fato eu vou ter uma mansão de 12 quartos ou se eu vou morar numa casinha de 40 metros quadrados. Não interessa, porque no final não vai fazer diferença. Aquilo que eu fiz durante a vida em prol da fé e do divino, isso sim vai definir claramente aquilo que eu vou ter depois. As promessas dos bens futuros, isso se repete em várias orações enfim, da Igreja Ortodoxa, pelo menos. Então, é essencial ter esse entendimento. Eu quis compartilhar isso com vocês porque é algo que eu vivi, então eu estou aqui compartilhando uma experiência através da minha doença, da doença de Crohn, que eu tive nesse último ano. Compartilhar essa questão de como a gente vê a doença e as dificuldades e como isso se correlaciona com a fé. Tá? Então eu recomendo muitas leituras, os sermões ali de São João Crisóstomo, que ele fala bastante sobre isso. Tem citações boas que eu vou deixar ali mais para o final do vídeo. E, enfim, lembrando sempre que esse canal aqui é só para compartilhar minhas experiências ortodoxas. Eu gosto de falar um pouco de ortodoxia, de vida, de teologia, mas eu não sou nenhum sacerdote, não sou nenhum catecista, então, por favor, busquem sempre a igreja, um sacerdote, e não me venham como nenhuma fonte uma fonte espiritual para vocês adquirirem conhecimento. Realmente aqui só experiências sendo compartilhadas, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.